Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto importante. Vocês sabem que eu sou investidor aí na maior parte de fundos imobiliários. Adoro fundos imobiliários, gosto muito mesmo dessa classe de ativo. Porém, eu trago aqui as rosas, mas sempre vou trazer os espinhos também. E muita gente me pergunta, Abel, tô começando a investir agora em fundos imobiliários. Cara, adorei, eu sei que eu vou comprar uma cota ali, vou receber meu dividendo, cara, vou viver de aluguel daqui a algum tempo, muito bom. Porém, eu não sei ainda os riscos que eu carrego comigo. Qual o risco que eu tenho com o fundo imobiliário? Será que, por exemplo, eu posso comprar no fundo imobiliário hoje e ele acabar, ele, espatifar, daqui a um tempo eu não ter nada, perder todo o meu dinheiro? Muitas dúvidas pertinentes, hoje a gente vai tirar aqui os principais riscos dos fundos imobiliários, tá, pessoal? Presta bastante atenção nesse vídeo, que é muito importante. Isso aqui é muito importante mesmo. Não compre nada sem saber dos riscos. Para só sabendo do lado bom é muito legal. Mas quando aparece o primeiro problema, você vai ser pego desprevenido ali. E claro, se inscreve no canal se não for inscrito. Acompanhe nessa jornada para a independência financeira. Bom, vou abrir aqui no Investidor 10 e eu abro com HGLG11. Por quê? Porque a gente vai falar do primeiro risco, que é a concentração de imóveis. Você vai comprar um fundo de tijolo, você já sabe a diferença entre fundo de tijolo e fundo de papel, né? Fundo de tijolo, ele tem imóveis, fundo de papel, ele tem dívidas, ele empresta dinheiro. E falando de fundo de tijolo, até para fundo de papel isso é importante, você vai entender por quê. A gente tem que ter muito cuidado com a concentração. Você tem o direito de escolha, saiba disso. Você não vai copiar ninguém, carteira de ninguém, porque alguém falou. Não, cara, você vai ter o seu direito de escolha. É o seu dinheiro, então escolha os melhores. Procure escolher os melhores ativos, faça uma análise, estude, pesquise no YouTube sobre o ativo para depois tomar sua decisão de compra, tá? O primeiro risco que nós temos é o risco de concentração e a gente chama isso de diversificação do fundo imobiliário. Como assim? Por exemplo, você vai comprar o HGLG11, ele é um excelente ativo e tem vários imóveis, né? Ele é dono de vários imóveis. Vamos imaginar que ele tivesse apenas um imóvel na sua composição. A gente chama isso de um fundo monoativo. Ele tem somente um imóvel. Você tem um risco muito grande de concentração do fundo imobiliário, porque ele só tem uma loja, ou um galpão, ou, sei lá, um shopping. Então qualquer coisa que aconteça com esse imóvel, né, você está com um risco bem elevado, porque você vai perder sua renda. Se esse imóvel é embargado, acontece alguma emergência, você vai ficar sem renda. Lembre-se que sua renda vem dos aluguéis dos imóveis. Então fuja de, por exemplo, fundos imobiliários monoativos, tá? Abel, não posso nunca comprar um monoativo? Pode, por exemplo, você tem uma carteira bem diversificada. Aí tem um fundo específico que você quer colocar uma porcentagem do seu dinheiro pequena nele, mas ele só tem um ativo que você gosta daquele ativo ali. Você avaliou, pô, achou interessante. Beleza, ele faz parte da sua carteira ali, ele está diversificado no todo e é uma pequena porcentagem do seu dinheiro. Mas concentrar um valor muito alto em um fundo imobiliário monoativo é um risco muito grande. E esse risco é o risco de você perder sua renda se acontecer alguma coisa com aquele imóvel. Como que a gente vai se prevenir disso, Abel? Escolhendo imóveis, escolhendo fundos imobiliários que são multiativos, tem mais de um ativo na sua composição. Por exemplo, o HGLG11 ele tem vários ativos, né? E aí, como que você vê isso detalhado dentro do relatório gerencial? Abel, como que eu faço para entrar no relatório gerencial? Você vai entrar no Google, né? Você vai digitar aqui no Google, ó, Fundosnet. Aí no Google você vai cair aqui, você vai na primeira página, tá vendo? Fundosnet aqui, você clica nela, tá? E aqui, ó, você vai vir nessa opção exibir filtros. Você pode mudar para fundos imobiliários, ó. Cadê onde tá aqui? Fundo imobiliário, tá vendo? Ou você pode vir direto no nome do ativo, sempre nesse nome de baixo aqui, ó, pessoal, tá vendo, ó? Vai no nomezinho de baixo, copia, aí vai lá no Fundosnet e cola aqui, ó, nome do ativo. Vai aparecer, tá vendo? Clicou, você filtra. Filtrando vai aparecer tudo, gente. Assembleia, fato relevante, informes periódicos. Isso aqui é muito importante para você acompanhar seu fundo imobiliário, tá? E você vai entrar no relatório gerencial. Ó, tá vendo aqui, ó, relatório gerencial, esse aqui. Você pode vir aqui, ó, e baixar, né? Fiz o download. Ou você pode também abrir a página direto. Eu prefiro fazer o download. Abrindo aqui, você vai ter acesso ao relatório do ativo, tá vendo? E aqui você vai ler, leia com atenção, com calma. Aqui é o que o gestor vai falar com você, ó. É importante ler. E você também vai descendo, você vai ver a quantidade de imóveis, tá? E aqui você consegue ver, pessoal, a quantidade de imóveis que o ativo tem, tá vendo? Ele vai especificar aqui, ó, o nome, tá? A localização. Localização é muito importante, tá vendo? Então é onde você vai acompanhar. Aproveitando que a gente está no relatório coladinho com o risco que a gente tem de concentração, então o primeiro risco. A gente tem o segundo, de concentração de inquilinos também.
Pô, vamos imaginar que o fundo imobiliário ele tem 3 imóveis, tá? Mas esses 3 imóveis eles estão alugados ali para o mesmo inquilino, as Americanas. As Americanas, pô, faliu. A Americana faliu. O que acontece com a gente? A gente fica sem renda. É outro risco que a gente tem. Tá vendo que o principal risco está sempre ligado à renda? Sempre ligado à renda, não é, pessoal? E aí, você vai ficar sem renda nenhuma. Se você está contando com aquele ativo ali para viver, né, de renda, você vai acaba ficando sem renda. Então, procure também ativos multi-inquilinos, que tenham mais de um inquilino. Deixa eu achar aqui onde está, ó, mostrando isso aqui. Aqui, pessoal, ó, exposição por locatário, tá vendo? Então, você vai olhar no relatório gerencial também, ó, quais são os locatários do ativo. Então aqui, ó, ele está diversificado. 13% com a Volkswagen, ó, 10% ali está alocado para Mercado Livre, 4% para o Carrefour, 4% para Leroy Merlin, 4% para Ambev. Tá vendo que são só empresas gigantes? Esses aí são os clientes que você vai ter comprando o HGLG11. Excelente ativo, gente. Não é recomendação, faça sua análise. E aqui, 63% diversificado para mais outros inquilinos ali, tá? Então ele está bem diversificado e esse é um dos riscos do ativo, tá? Concentração de inquilino e concentração de imóveis. Próximo risco que nós temos com fundos imobiliários, pessoal, inadimplência. Inadimplência, verdade. Por quê? Porque a gente lida totalmente ali com aluguel ou dívida, não é? Para fundo de tijolo, você viu que eu mostrei para vocês ali, Volkswagen, Ambev, Mercado Livre, eles vão alugar o galpão do HGLG11 e vai pagar o aluguel todos os meses. Não é? Então vamos imaginar, por exemplo, a Volkswagen, né? Ela tem 13% ali dentro da exposição de locatários do HGLG11. Então a Volkswagen passa por um grande problema financeiro ali, não consegue arcar, não consegue pagar aluguel. Isso aconteceu recentemente com a Rede Dia de supermercados, que o XPLG11, né, tem o imóvel ali e ela é a locatária do XPLG11, vendo? E aí, o que acontece com essa inadimplência? A gente fica sem renda. Então esse é o risco que a gente tem de ficar sem renda também. Abel, como que a gente se previne disso? A gente vai fazer o quê? Escolher um ativo, escolher, por exemplo, o HGLG11, que ele é diversificado por inquilinos. Porque mesmo que a Volkswagen não pague o aluguel, ela ficou inadimplente ali, é apenas 13% da renda. 13% do que você vai receber. Vai diminuir? Vai, mas você não vai ficar sem renda. Então você conseguiu diversificar. Tá vendo a importância da diversificação? Às vezes parece um assunto chato, repetitivo, mas é importante, porque isso vai te proteger no longo prazo. Então, sempre que o gestor diversifica por inquilino, por imóvel, você está se protegendo. Junto com essa questão de inadimplência, isso também vai lidar diretamente com o fundo de papel. Vamos dar um exemplo aqui do MXRF11. Aquele lance de concentração que a gente falou de imóveis para o fundo de tijolo, para o fundo de papel é diferente, porque ele não tem imóveis, porém ele empresta dinheiro. Aí como que ele diversifica? Como que ele não concentra? Vamos entrar no relatório do MXRF11, da mesma forma que a gente mostrou ali, tá, pessoal? Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui é o relatório do MXRF11, tá? O que a gente vai olhar nessa questão de concentração e inadimplência? A composição da carteira do MXRF11. Cada nomezinho desse aqui que você está vendo, ó, nessa lista aqui, é um empréstimo que ele fez. Viu que ele não tem imóvel? Só que ele empresta dinheiro. Como que o gestor fez para diversificar aqui? Ele não pegou todo o patrimônio do MXRF11 e emprestou para uma grande empresa. Imagina, ele pegou ali, sei lá, 2 bilhões de reais, emprestou para uma empresa que vai construir um mega shopping. Ele está muito concentrado. Se essa empresa não pagar, a gente tem um problema direto com a inadimplência. Vendo? Então, como que o gestor de fundo de papel ele vai prevenir isso? Ele vai diversificar aqui, ó. Vendo, pessoal? E prestar um pouquinho de dinheiro para cada empresa. Porque se uma empresa fica inadimplente, as outras estão pagando. Então ele diversificou. Pegaram aí, né, pessoal? Risco de concentração de imóveis, risco de concentração de inquilinos, risco de concentração de negociações dos fundos de papel, né? Risco de crédito, né, que seria a inadimplência. E agora a gente vai para mais um risco. Risco de mercado. O que seria o risco de mercado, Abel? O risco de mercado está ligado diretamente à cotação do ativo. Por quê? O fundo imobiliário em si, apesar de ele ter um imóvel, né, o fundo de tijolo ele tem um imóvel, a cotação ela vai variando, pessoal. Ela aumenta, ela diminui, é o tempo inteiro, é igual às ações. Isso vai muito de acordo com o mercado, tá? Por exemplo, tem muita gente hoje comprando HGLG11. É um ativo que está aí, com mais compradores do que vendedores. Normalmente sua cotação vai ficando mais alta, ele vai aumentando a cotação ali, né?
Mas se acontece um burburinho, lembra que a gente falou da inadimplência? Vamos imaginar que a Volkswagen, ela, sei lá, ficou sem pagar, deu ruim a Volkswagen e ela não está pagando aluguel. 13% da renda do aluguel ali do HGLG11, ele vai diminuir 13%. O que acontece nesse momento? Primeira notícia ruim, HGLG11, inadimplência, começa a falar. O pessoal já se assusta, principalmente quem tem menos experiência, começa a vender o ativo. Olha o risco de mercado aí. Então a cotação ela começa a descer, vai descendo, descendo, descendo e não tem limite não, pessoal. Pode descer pra caramba, tá? Principalmente quando mexe no bolso do cotista. Cara, quer ver uma cota desabar, o pessoal começar a vender, é mexendo na renda, mexendo no aluguel ali. Aí é um problema. E aí o fundo imobiliário igual a HGLG11, olha isso aqui. Ele vem retinho, gente, pagando aqui, ó, o padrão. Deixa eu descer aqui, olha só. Pagando R$1,10 há muito tempo, Então pega aí e diminui 10 centavos disso aí. Meu amigo, vai ter um reboliço, o pessoal não vai querer entender que a Volkswagen tá inadimplente, e vai dar ruim, vai acontecer, pererê, parará. E aí o que acontece, gente? A cota desaba. Esse é o risco de mercado, o risco da cotação variar. Você viu recentemente isso acontecendo com o BRCR11. Olha só. Olha a cotação dele quanto que está hoje, pessoal. R$55. Isso é a cotação de mercado. Só que se você pega os imóveis que ele tem, obviamente que vai valer muito mais do que isso aí. Mas esse é o preço de mercado. É o preço que o pessoal está pagando agora. Olha, eu aceito pagar por esse ativo R$55. É um ativo de escritório, tá com muita vacância. O pessoal vende mais do que compra e a cotação desaba. Só que o valor justo do ativo seria aqui de R$91. Ele está custando mais ou menos a metade. Então, muita atenção com o risco de mercado. Isso pode acontecer o quê? Você está comprando hoje a cota a R$160, né? Tem esse risco aí. Aí daqui a um ano acontece algum problema aqui com a HGLG11, essa cota cai para 100. R$60 a menos por cota. E aí você vai decidir vender, vai vender no prejuízo. E esse é um dos principais riscos aí da Bolsa de Valores, tá? O risco de mercado da cotação do ativo. E por último, gente, é o risco de vacância, que eu falei do BRCR11. O que é o risco de vacância? Cara, só esse ativo aqui ele tem 25% de vacância, vaga. Ele tem a área bruta locável, tem o imóvel lá, mas não tem ninguém para alugar. Então você comprou um ativo, fundo imobiliário, ele tem 10 imóveis, 10 galpões logísticos. Porém, 8 estão vagos. Então não tem renda. Como que a gente minimiza esse risco, Abel? Mesma coisa, gente, diversificando, comprando fundo que tem mais de um imóvel. Imagine se o BRCR11 tivesse somente um imóvel. Um mega imóvel e tá vago ali, todo ele vago. É 100% de vacância. Mesmo ele com 25% de vacância, porque ele tem vários imóveis, ele é diversificado, ele ainda entrega dividendo, gente. Ó, ele paga dividendo de 50 centavos, tá vendo? Ele paga 50 centavos por cota há muito tempo, mesmo com vacância, tá? Porque ele tá diversificado, ele tem mais imóveis na composição. Então a gente se protege dessa maneira, e outra forma de se proteger é escolhendo ativos com melhor localização. Tem um concorrente do BRCR11, que é o PVBI11. Ele tem poucos imóveis, tem menos imóveis do que o BRCR11, porém, esses imóveis estão nas melhores localizações em São Paulo. Qual a chance da vacância ali, o risco de vacância? Bem menor. Por quê? Melhor localização, gente. Menor risco de vacância. Muitas empresas estão querendo entrar ali, enquanto as empresas que estão não querem sair. Então sai uma empresa, já entra outra rápido. Agora se o camarada tem um prédio muito lindo, mas lá no Cafundel dos Judas, e aí lá embaixo não tem acesso, é muito longe, tá longe de tudo, vai ficar vago. Pode ser um prédio maravilhoso, mas a localização é ruim. Entendeu? Então, para se proteger da vacância, escolha ativos com boa localização. Tá vendo que tá tudo conectado, gente? Se você faz o dever de casa, você constrói uma carteira de fundos imobiliários bem segura. Então, esses são os principais riscos de fundos imobiliários. Abel, é possível o fundo imobiliário acabar, falir? Cara, improvável. Porque se ele tem um imóvel, é improvável. Como é que o imóvel tá ali? Só se esse imóvel sumir. Ele tem um imóvel monativo, esse imóvel foi e sumiu. Acabou. Aí realmente acabou. Não tem mais imóvel. Agora, quando você compra um fundo imobiliário com vários imóveis, boa localização, diversificado, qual a chance desse fundo acabar, gente? Ele pode ficar vago, tem um risco de vacância. Tem um imóvel lá, mas está vago. Mas o imóvel ainda existe. Futuramente ele vende esse imóvel, você vai pegar esse dinheiro. O fundo vai te passar esse dinheiro aí da venda, do lucro, entendeu? Então é basicamente isso, gente. Dificilmente o fundo vai sumir, tá? Acabar, evaporar, muito difícil. Mas aí você vê fundo caindo para quase zero a cotação.
quase que a mesma coisa, né? E nesse sentido, um fundo de papel tem um risco maior, porque ele está lidando com dívida. Ele não tem nada por trás ali, ele tem dívidas. E aí, se o cara não pagar, realmente ele não tem dinheiro. Mas fundo de papel, ele não é tão bobão assim, né? O gestor, ele não é... Normalmente, quando ele empresta um dinheiro, tem uma garantia por trás. E normalmente, por trás de uma garantia, do dinheiro que o fundo de papel empresta, tem um imóvel. Então, se o cara não paga, ele vai lá e tem aquela alienação fiduciária. E aí ele vai, pega, ele vira dono do imóvel que estava na garantia. E aí o fundo pode vender esse imóvel, né, e passar o dinheiro ali para os seus cotistas. Tá vendo que sempre tem algo por trás? Não é algo assim... Não é bagunça, pessoal. É uma coisa bem segura ali, tá? E tem gestores profissionais. O nosso dever de casa é escolher os melhores, gente. Selecionar os melhores ativos para colocar na nossa carteira e minimizar esses riscos. Porque risco tem vários, tá? A gente só vai sempre minimizando esses riscos. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, vídeo importante. Para você que está começando, só compra e não sabe do risco que está correndo. Hoje você sabe. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!